Olá a todos, sou Lázaro de Oliveira, graduando em Direito pela PUC Minas, campus Poços de Caldas, e faço parte da equipe Noções de Direito Privado, sob coordenação da professora Lília de Pieri. Equipe que, por sua vez, faz parte do projeto de extensão Direito e Cidadania como meios de superação da pandemia, projeto sob coordenação do professor Bruno Fraga. Hoje, nosso tema será pessoas jurídicas, com especial foco em pessoas jurídicas de direito privado. Então, antes de iniciarmos com o tópico de pessoas jurídicas, precisamos entender primeiramente alguns conceitos. O primeiro deles é o conceito de personalidade. Bem, toda pessoa, seja ela jurídica ou natural, ela tem personalidade. O que seria isso? Personalidade é a aptidão genérica para adquirir direitos e contrair deveres ou obrigações. Ou seja, é a capacidade de contrair direitos e deveres, direitos e obrigações. É a personalidade que dá ao ser o status de pessoa. Então, a gente sabendo que personalidade é a aptidão de contrair obrigações e ter direitos, nós podemos definir pessoa natural. A pessoa natural, ela também é chamada de física, e ela é o ser humano capaz de direitos e obrigações na esfera civil. Todo ser humano que nasce com vida recebe a denominação de pessoa natural, uma vez que é um sujeito de direito, ou seja, um sujeito que pode contrair obrigações e ter direitos. Antes, nós chamávamos as pessoas naturais de pessoas físicas, mas hoje em dia se tem uma visão mais global do que é uma pessoa com direitos e deveres, considerando não só o físico, como o psicológico, a personalidade dessa pessoa. E a definição mais completa, portanto, seria pessoa natural. O exemplo de pessoa natural sou eu, Lázaro de Oliveira. Se você que está nos assistindo não for um robô, você é uma pessoa natural. Então, no momento que uma pessoa, um ser humano, nasce com vida, esse ser humano adquire o nome de pessoa natural. Agora, a gente vai tratar, uma vez elucidados esses conceitos de personalidade, pessoa natural, nós vamos falar de pessoa jurídica. A pessoa natural são todos os indivíduos. Você que está assistindo, eu que estou apresentando, os coordenadores desse projeto de extensão. Contudo, pode existir também pessoas jurídicas. O que são pessoas jurídicas? São grupos de indivíduos, reuniões de pessoas, que se unem na busca de fins determinados. Portanto, a lei reconhece nesses grupos vontade e objetivos próprios e, dessa forma, dá personalidade própria a eles. Ou seja, esses grupos, agora entendidos como pessoas jurídicas, passam a ser titulares, possuidores de direitos e deveres. Então, um exemplo que a gente pode dar é uma empresa. Imaginemos, por exemplo, apesar de ser um tanto abstrato esses conceitos, com exemplos eles ficam mais claros. Então vamos imaginar numa ação trabalhista, em que o sujeito, pessoa natural, trabalha numa siderúrgica, ocorre um acidente de trabalho e ele abre um processo para obter uma indenização. Normalmente, esse trabalhador não vai processar o supervisor dele, não vai processar o presidente da empresa, não vai processar o dono da empresa ou os donos da empresa, os proprietários. Ele vai processar a empresa. Imaginemos que essa empresa seja a Oliveira SA, Oliveira Sociedade Anônima.
ele não está processando uma daquelas pessoas naturais, o seu supervisor, o presidente da empresa ou o dono da empresa. Ele vai processar a empresa em si, ou seja, a Oliveira SA. Então, veja bem, o que é a Oliveira SA? A Oliveira SA é uma reunião de pessoas que se unem em torno de um fim. Qual é o fim? Como ela é uma siderúrgica, né? Manipular o ferro para se produzir aço e outras ligas metálicas. Então, nesse caso, a gente tem um grupo de pessoas reunidas com um fim que tem uma personalidade jurídica. Ou seja, essa empresa ela tem direitos, a Oliveira SA, mas também tem obrigações. E o nosso funcionário do exemplo, ele vai processar a empresa Oliveira SA. Então veja bem que a vontade e os objetivos da empresa, da pessoa jurídica, não se confundem com aquelas pessoas que representam ou constituem aquela pessoa jurídica. No caso que a gente pode ver, o objetivo do dono da empresa, o objetivo do supervisor é totalmente diferente do objetivo da siderúrgica Oliveira SA. Então, a finalidade dessas pessoas também é diferente da siderúrgica. Ou seja, a gente tem uma reunião de pessoas que tem um fim e essa reunião de pessoas adquire personalidade. E o que é personalidade? Aptidão para adquirir direitos e deveres no ordenamento jurídico civil. Então, ela vai ter direitos? Sim, mas ela também vai ter deveres, como pagar impostos, figurar figurar nos processos como partes, como é o exemplo que a gente deu. Então, com isso claro, a gente pode falar de algo chamado teoria da realidade técnica da pessoa jurídica, pois ao longo do tempo, os diversos teóricos tentaram definir o que é pessoa jurídica. Porque a pessoa natural, a pessoa física, é muito clara. É todo ser humano que nasce com vida. Contudo, a pessoa jurídica sempre foi alvo de debate. Muitos consideraram a pessoa jurídica como uma abstração, uma ideia criada no intelecto das pessoas, que não existia. Outros consideravam a pessoa jurídica como um fenômeno sociológico completo. Contudo, hoje em dia, a gente compreende a pessoa jurídica como uma pessoa de realidade técnica. Ou seja, é uma pessoa que é um grupo de indivíduos que possui direitos e deveres, pois as normas jurídicas, o direito, a lei, dá direitos e deveres para esse grupo de pessoas, por entender que esse grupo de pessoas tem fins e vontade diversos das pessoas naturais que o compõem. Ou seja, aquele grupo unido tem objetivos e tem uma função na sociedade diferente das pessoas que o compõem, das pessoas naturais que o compõem, e, portanto, devem ser tratados de maneira diferente, ou seja, com diferentes direitos e deveres. Por isso a gente tem essa questão da realidade técnica. Ou seja, é real a pessoa jurídica? Ela é um grupo de pessoas. Contudo, ela é técnica, pois é a lei que define que aquele grupo de pessoas, aquelas reuniões de pessoas vão ter direitos e deveres. Uma vez compreendido que a pessoa natural e a pessoa jurídica são dotados de personalidade, que é essa aptidão para adquirir direitos e deveres, e a diferença entre pessoa natural, também chamada de pessoa física, e a pessoa jurídica, a gente pode falar das classificações das pessoas jurídicas.
Mas antes disso, a gente só vai lembrar que a pessoa jurídica, como eu disse, a pessoa natural, ela adquire personalidade no momento que nasce com vida. Ou seja, ela pode ter direitos no momento que nasce com vida. Mas onde surge a pessoa jurídica? A pessoa jurídica, enquanto a pessoa natural, como eu, você, nascemos com vida e naquele momento adquirimos personalidade, a pessoa jurídica se cria com um registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. É bem literal, né? Cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Entretanto, algumas pessoas jurídicas, por suas especificidades, vão ter seu registro na junta comercial ou na justiça eleitoral. Bem, mas agora focando totalmente na classificação das pessoas jurídicas. A primeira classificação das pessoas jurídicas refere-se ao fato delas pertencerem a um direito interno ou direito externo. Ou seja, direito interno é aquele direito brasileiro que está dentro do país, que tem sua validade e eficácia dentro do país, e direito externo é fora do país. Exemplos de pessoas jurídicas de direito externo: Estados estrangeiros, França, Estados Unidos, China, Índia, Arábia Saudita, África do Sul, Egito, Argentina, Chile. Todos esses estados estrangeiros são pessoas jurídicas. E como a gente pode ver isso claramente, está num tratado internacional, por exemplo. Imaginemos que o Brasil feche um acordo com a Argentina, um tratado comercial, para diminuir, facilitar o comércio, diminuir impostos, etc. Naquele tratado, as partes são o Estado argentino e o Estado brasileiro. Não é o presidente brasileiro, não é o ministro das Relações Exteriores brasileiro, não é qualquer funcionário público brasileiro. O Brasil pode até estar representado por essas figuras, por esses funcionários. Contudo, as partes são o Estado brasileiro e o Estado argentino. Então, nesse tratado, o Estado brasileiro e o Estado argentino vão adquirir direitos, ou seja, não precisar pagar mais impostos, por exemplo, mas também deveres, pois vão ter que permitir com que as mercadorias circulam mais facilmente em seu território. E isso, quem está obrigado, quem tem esses direitos e deveres, são os estados. Então, se houver troca de funcionários, troca de presidente, aquele tratado continua valendo, pois foi celebrado entre a pessoa jurídica Brasil e a pessoa jurídica Argentina, como estados. Também no direito externo, nós temos as organismos internacionais, como, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, a Organização dos Estados Americanos, que reúne os países da América do Sul, América do Norte e América Central, a União Europeia, que é um bloco econômico que reúne boa parte dos países europeus. Então, todos eles têm personalidade jurídica. Eles podem fechar acordos, tratados e serem, inclusive, processados no tribunal. Pode-se requerir a eles certos pedidos e eles não se confundem com seus representantes, ou seja, com aqueles que compõem aquela organização. Então, no direito externo, a gente tem estados estrangeiros e organismos internacionais. No direito interno, nós temos as seguintes pessoas jurídicas: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado. O que seria público? É aquele direito que tem o interesse público, ou seja, o interesse geral. Não se confunde com os interesses particulares de cada um. Nem é uma soma de todos esses interesses, é o interesse público. Normalmente tem a participação do Estado.
E a gente tem o direito privado, que é aquele que abarca as relações privadas, ou seja, as relações entre particulares, o interesse particular. No caso do direito público, a gente tem as seguintes. No caso do direito interno público, a gente tem as seguintes pessoas jurídicas: a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal e territórios. E além desses, a gente tem as autarquias públicas e as entidades de caráter público criadas por lei. Então, vamos definir, vamos exemplificar cada um deles. Nessa divisão, a gente ainda tem as pessoas jurídicas de direito público interno da administração direta e da administração indireta. Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno da administração direta? A União, os estados, o município, o Distrito Federal e territórios. Por quê? Pois eles compõem o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é composto por municípios, Poços de Caldas, São João da Boa Vista, Campinas, Belo Horizonte, por estados, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, e pela União, que é o governo federal, que é o governo central. Territórios já não mais existem. Fernando de Noronha, por exemplo, foi um território, mas territórios já não mais existem. E também tem o Distrito Federal, que é o distrito onde fica a capital Brasília. Então, todos esses são partes do Estado e juntos constituem o Estado brasileiro. Tanto que quando há uma ação contra o Estado, a pessoa está demandando contra ou o município, ou um Estado, unidade federativa, ou a União, que é o governo federal. Ou seja, se ela pede um remédio para o Estado e entra na justiça para conseguir esse remédio vai ser pago pelo município, pelos estados ou pela União. Ou seja, por uma dessas pessoas jurídicas que compõem o Estado brasileiro e que fazem parte da administração pública direta. E existem também as pessoas jurídicas de direito público interno da administração indireta, que são as entidades de caráter público criadas por lei, como, por exemplo, as fundações públicas, entre outras, como, por exemplo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Ou seja, são pessoas jurídicas, contudo, fazem parte do Estado, contudo, não são parte do Estado diretamente, apesar de estar sob o domínio deles. Então, por exemplo, a gente tem uma autarquia pública, o INSS, Instituto Nacional de Segurança Social. Ele não faz parte diretamente do Estado, contudo ele é um órgão do Estado. A mesma coisa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, o IBGE, a FUNAI. São todos órgãos que não fazem parte diretamente do Estado, mas que são órgãos do Estado. Então, a gente tem no direito interno, no direito público, a administração direta, que são os componentes do Estado, União, Estados, Municípios, Distrito Federal e territórios, que já não mais existem, e as autarquias públicas e entidades de caráter público criadas por lei, que estão sob o domínio do Estado, mas de forma indireta. O INSS, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Fundação Nacional do Índio. Agora que a gente já viu pessoas jurídicas de direito externo e de direito interno, e dentro do direito interno a gente já viu as pessoas jurídicas de direito público, a gente vai falar sobre as pessoas jurídicas de direito interno privado. Quais são elas? As sociedades, as associações, as fundações, os partidos políticos, as organizações religiosas
e com isso a gente vai ver algumas características específicas delas. Então, as sociedades são pessoas jurídicas de direito privado, proveniente da união de duas ou mais pessoas com uma finalidade comum de realizar determinada atividade. Em regra, sociedades simples possuem finalidade econômica, sendo que o lucro obtido vai ser dividido entre os sócios que compuseram essas sociedades. Existem as sociedades simples e as sociedades empresárias. Sociedades empresárias, embora também visem o lucro, como a simples, distinguem-se das simples, pois praticam atividade própria de empresários. Ou seja, elas procuram movimentar riqueza a partir do momento que fazem o comércio de um produto ou produzem um bem. Exemplos de sociedades é um consultório médico ou odontológico, ou seja, médicos ou dentistas se reúnem para montar um consultório próprio e fazer atendimentos. Isso é um exemplo de sociedade simples. Ou a gente também tem exemplos de sociedades empresárias, como a Vale S.A., o Banco do Brasil. Então, no caso aqui a gente tem uma mineradora, bancos, são todos empresas de um modo geral, são exemplos de sociedades. Como a gente já disse, se você tem um problema com o Banco do Brasil, você não vai processar o gerente do seu banco ou não vai processar o presidente do Banco do Brasil, nem o Estado brasileiro, você vai processar o Banco do Brasil, que é uma pessoa jurídica. A gente também tem as associações, que também são pessoas jurídicas de direito privado, interno, e são caracterizadas pela união de pessoas com finalidade comum de exercer certas atividades, seja essas atividades de ordem pública ou particular. Geralmente exige a formação de um patrimônio comum pela afetação de bens particulares de seus integrantes, ou seja, os integrantes com uma finalidade usam de seus bens para formar aquela associação. Em regra, ela possui fins religiosos, morais, culturais, esportivos, recreativos e não tem fins lucrativos. Exemplos: associações filantrópicas, associações de classe, associações culturais, associações esportivas que tratam de esporte. Qual que é a diferença entre a sociedade e a associação? Associação não possui fim lucrativo. Ela tem todo tipo de caráter cultural, moral, religioso, esportivo, mas não visa o lucro. Agora a gente vai falar das fundações. As fundações, elas são formadas não pela união de pessoas, mas pela disposição de bens patrimoniais destinados a um fim em razão da vontade de uma só pessoa, ou seja, é fruto de uma declaração unilateral de vontade. O conjunto de bens recebe personalidade jurídica para realizar o fim instituído por seu fundador. Assim, pode-se dizer que ela é composta de dois elementos: o patrimônio, que o fundador destinou, patrimônio esse que jamais poderá ser utilizado para fins lucrativos, e devendo sempre estar voltado para fins morais, culturais, de assistência, etc. Então, veja bem, aqui a gente não precisa necessariamente nas fundações de várias pessoas se reunindo para formar a fundação. Uma pessoa apenas, desde que tenha patrimônio, pode destinar aquele patrimônio para algum determinado fim. Qual fim? Vai depender da vontade do fundador. Pode ser um fim assistencial, pode ser cultural, pode ser de esportes, enfim. O que caracteriza a fundação é esse patrimônio que será destinado para um determinado fim. Tanto que essa fundação ela pode ser póstuma, ou seja, o fundador, no seu testamento, deixa o bem para aquela determinada finalidade. A gente também tem os partidos políticos,
são pessoas jurídicas de direito privado, caracterizadas pela união de pessoas com a finalidade específica de exercer atividade política. Não têm fins lucrativos e sim políticos, razão pela qual possuem natureza própria. Exemplos PT, PSL, PSDB, MDB, Novo. Todos esses são partidos políticos e têm personalidade jurídica própria. Então, por exemplo, partidos políticos podem entrar com determinadas ações no Supremo Tribunal Federal. Então, ele vai ser representado no Supremo Tribunal Federal por advogados, por funcionários, por membros do partido. Contudo, a parte no processo não é o presidente de um daqueles partidos, não é o funcionário, não é o advogado daquele partido. É o partido político em si. E por fim, a última pessoa jurídica de direito interno privado são as organizações religiosas. As organizações religiosas, as normas referentes são aplicadas para elas as normas referentes às associações apenas naquilo em que houver compatibilidade. Ou seja, no que houver compatibilidade entre associações e organizações religiosas, associações a gente já viu, a gente vai ter a aplicação das normas referentes a associações. Contudo, a organização religiosa ela tem um caráter próprio, pois ela não se limita apenas a um fim. Portanto, além do fim teleológico, ela poderá ter fins pastorais e evangélicos. Portanto, a aplicação das regras às associações civis poderia causar alguns embaraços ao exercício da liberdade de crença. Então, de um modo geral, se aplica no que for compatível o que foi estabelecido nas associações para as organizações religiosas. Contudo, como as organizações religiosas, algumas podem ter fins próprios específicos, atividades pastorais, evangélicas, teleológicas, para se garantir a liberdade de crença, a liberdade religiosa, elas podem ter uma constituição própria, com normas próprias. Então, com isso, a gente encerra a classificação das pessoas jurídicas de direito interno privado, que são as sociedades, as associações, as fundações, os partidos políticos e as organizações religiosas. Durante essa pandemia, diversas delas foram afetadas, porque devido ao distanciamento social, muitas delas tiveram que restringir sua circulação. Então, em reuniões que haviam feitas entre os membros dessas pessoas jurídicas, tiveram que ser restringidas para que houvesse o distanciamento social. Muitas delas tiveram que se adaptar para reuniões online, na qual não é necessário a presença física. Então, as pessoas jurídicas elas foram também afetadas pela pandemia. E assim, eu vou encerrando esse vídeo. E o que eu quero que todos levem desse vídeo é justamente a definição de pessoa jurídica e pessoa natural, que elas têm personalidade, ou seja, aptidão de adquirir deveres e ter direitos, e a classificação das pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas de direito externo, as pessoas jurídicas de direito interno, as pessoas jurídicas de direito interno público e privado, em especial a privado. Por que tudo isso é importante? Por que eu deveria saber de tudo isso? Pois nós estamos em relação constante com pessoas jurídicas, seja no momento que nós compramos um produto, pagamos um imposto, estamos em constante relação com essas pessoas jurídicas que também são
que também são presentes nas nossas vidas, tanto quanto as pessoas naturais, que são os nossos semelhantes. Por isso, agradeço a atenção de todos durante esses 30 minutos e espero vê-los em breve.